Você quer se dar bem no Enem? Meu nome é Saulo. Eu sou o professor Saulo, professor de História e Filosofia, e eu vou dar umas dicas muito simples para vocês, numa sequência de dicas em pontos fundamentais da disciplina História, que normalmente fazem parte das provas dos últimos anos. Elas estavam presentes, essas questões, esses temas, esses grandes temas, e certamente eles também estarão presentes aí tanto na prova objetiva como na prova discursiva e também na prova da UERJ. Enfim, sempre esses temas eles são recorrentes. E eu vou dar algumas dicas muito simples para vocês pensarem e a partir do entendimento dessas dicas, vocês vão poder resolver qualquer questão. Há muito tempo que a história ela não se preocupa mais com os detalhes dos grandes eventos, né? A partir do início do século XX, a história fez nas duas primeiras décadas, deu uma revolução, realmente alguns pensadores, a partir da escola dos análises, eles fizeram um questionamento interessante sobre o que era mais importante no entendimento de história. E os grandes eventos, os heróis, as grandes batalhas da Idade Média, enfim, essas questões foram consideradas mais secundárias. E o que importava mesmo é o quê? Era perceber o homem como centro dos acontecimentos no tempo. E a partir daí a história começou a ter uma outra investigação. E muitos livros foram escritos falando sobre histórias de anônimos, mas que revelavam a mentalidade das épocas onde os eventos aconteceram. E a partir do entendimento da mentalidade de uma cultura ou de uma geração no tempo, é possível compreender como que as coisas aconteciam e por que as coisas aconteciam. Outro ponto importante é que em história, em todos os temas de história, é preciso ter uma hierarquia para que se priorize o raciocínio sobre aquele evento, né? Para que você possa entender os acontecimentos. O primeiro deles é o econômico. Todo evento histórico ele vai ter um evento econômico que vai ser fundamental para que se entenda o desenvolver dos fatos em determinada época. O segundo ponto no tema importante para entender o evento no tempo é o político. É pensar sobre o aspecto político, é pensar politicamente aquele evento. E o terceiro, não diria que menos importante, mas que talvez seja menos esclarecedor, mas tem em alguns aspectos, por exemplo, a história dos territórios, ele é fundamental. A história da formação cultural de determinadas sociedades, ele é fundamental também, que é o aspecto geográfico. Não como determinante, mas como um elemento científico que dialoga com o homem, com as sociedades, e esse diálogo ele é um auxiliador da formação de cultura.